Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Java. E antes de mais nada, essa videoaula e outras videoaulas de outros cursos, vocês podem conferir no seguinte endereço de site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, gente, então é o seguinte, a gente está criando nossa calculadora no NetBeans e falta pouco para a gente poder terminar, então eu só vou dar um clique aqui, ó, duplo clique. Pode ver que eu fiz o caminho aqui, ó, calculador, que é o nome do projeto, pacote, fonte pacote, pacote padrão, porque eu não criei nenhum pacote, e dou um duplo clique aqui na calculadora.java e ele traz para mim a calculadora que a gente está fazendo, sendo que esses dois botões, eu tenho um designer dela, eu posso dar um preview para eu ver como que a calculadora está ficando. Eu tenho um código fonte que mostra para mim todo o código fonte que eu estou desenvolvendo. E se eu der clicar com o botão direito aqui na calculadora Run, ele executa para mim. Então a gente fez o seguinte, ó, se eu colocar aqui, ó, 10 vezes, pode ver que quando eu cliquei em vezes ele já apagou o cursor, aquele 10 foi guardado na variável no 101. Aí se eu apertei o vezes, ele limpou, sei lá, 10 vezes 2, na hora que eu apertar o igual agora, ele vai ter que guardar esse 2 na variável no 102, e a variável resultado vai ter que pegar os dois números, a soma de duas variáveis no 1, 0 e no 2 e fazer a soma, multiplicação e divisão, tá? Então vamos lá. Então a gente sabe que nesses botões aqui de adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente criou um método, só para relembrar rapidinho, a gente criou um método chamado getOperação e a gente passa como parâmetro um char, que é justamente o que o usuário usou, tá? Se ele apertou mais, vai ser passado mais, e lá no método vai chegar um mais aqui, ó. Pode ver, ó, char operação, e chega a variável op, vai receber aquele símbolo lá, ou mais, menos, o asterisco ou a barra de divisão, tá? Mas vamos lá, ó. Vou aqui no igual, vou dar um duplo clique, ele vai entrar no código fonte do botão igual, vou dar um enter aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é justamente falar que a variável num02 recebe, tá, gente? Só para lembrar, ó, essa variável num02 é o que a gente havia criado no começo, ó. Eu criei três variáveis do tipo double, que é num01, num02 e resultado. Uma variável do tipo char, chamado op, e uma variável auxiliar chamado uma variável tipo texto string chamado alce. E essa daqui que justamente está pegando se o usuário apertou o 1, o 2, o 3, assim por diante, se apertou o mais ou menos, tá? Então olha só, o num02, variável num02 vai ter que receber o que tem lá no meu visor. Lá no visor eu sei que se trata de um texto. Para eu transformar texto em número real, que é o double, eu coloco assim, ó, double.parse. Se eu apertar, tá, gente? Se eu segurar o Ctrl e apertar o espaço, ó, ele completa para mim, ó, double.parse double, ou seja, estou transformando algum texto em tipo double. E como parâmetro eu falo para ele ir lá no JF. Aí eu vou segurar o Ctrl e apertar o espaço, ó, a minha variável chama JF visor. Só para relembrar, ó, esse JF que eu tanto falo é esse daqui, ó, essa caixa de texto aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, vir aqui em Change Variable Name, lá para vocês verem, ó, JF Visor. Então, esse daqui que é o JF Visor, é o nome da minha variável, tá? Então, voltando aqui, ó, JF Visor, para eu pegar o que tem lá, ó, é o método chamado get, e se eu apertar Ctrl e espaço, olha lá, get test, ponto e vírgula. Ou seja, estou falando para ele que eu quero pegar o que tem lá na caixa de texto chamado JF Visor, só que eu quero que, como eu sei que se trata de um texto lá, ele vai transformar no número do tipo real, e quem vai receber tudo isso daqui é a variável num02. Beleza. Eu sei que a variável num01 já recebeu o número, e a variável num02 recebeu o número lá do visor. O que eu preciso fazer agora? A soma, multiplicação, divisão. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer o uso do switch, ó, a estrutura switch. E como parâmetro switch, eu vou passar justamente a variável op. Então vou colocar aqui, ó, abertura do switch, e aqui está sendo fechamento do switch. Então olha só,
Eu sei que essa variável op ou vai segurar o símbolo mais, o menos, o asterisco que é multiplicação, ou a barra que é subtração. Então eu vou falar assim, ó, caso, aí entre aspas simples, tá gente? Ó, aspas simples, e dentro da aspa eu coloco mais, dois pontos. Caso ele aperte, se ele apertou o botão para somar, eu vou falar o seguinte, que a variável resultado, deixa eu só ver aqui, resultado, isso, recebe num 01 mais num 02, ponto e vírgula. E vou dar um break aqui, ó, para ele finalizar esse primeiro caso aqui, que é o mais. Só que tem mais ainda, ó. Case, aí entre aspas simples, o subtração. Se ele apertar o subtração, eu vou falar que a variável resultado vai receber o que? Num 01 menos num 02. E break para finalizar. O caso 2, que é o subtração. Bom, tem mais um ainda, que é o case, entre aspas simples, o asterisco. E vou colocar aqui, ó, resultado recebe num, tá gente, ó, quando aparece isso aqui pra mim é porque eu tô segurando Ctrl e apertando espaço, aí eu só dou um Enter aqui, ó, que é o num 01, que é do tipo double, dou um Enter nele, vezes, aí ó, vou colocar um num, dou um Ctrl espaço, num 02, ponto vírgula, ponto vírgula, break, ponto vírgula. E finalmente, ó, case, entre aspas simples, coloco a barra de divisão e vou falar que resultado recebe num 01 dividido por num 02, ponto e vírgula, break. Bom, se a pessoa apertar o mais, vai ser passado mais para lá e vai ser somado, subtração e assim por diante. Então aqui fora, ó, pode ver que o switch está sendo fechado aqui nessa linha aqui, ó, nessa linha que é o fechamento switch. Vou só dar um enter aqui e vou falar que vou ter que justamente jogar para variar para o visor, para o visor da nossa calculadora, que é o JF visor, justamente o resultado da operação. Então vou colocar aqui, ó, JF underline visor, que é o nome da nossa variável lá da caixa de texto. Que vai acontecer? Ele vai receber set, então para receber alguma coisa, para eu configurar, trocar, é o set test, ó, set test. Só que a gente sabe que essa variável resultado está segurando um número de tipo real e o caixa de texto só exibe texto. Então eu vou ter que transformar no texto. Para transformar número em texto, eu faço assim, ó, string, porque eu quero que seja transformado em texto. Ponto value off, tá? Ó, primeiro que está marcado é o value off. E o que eu quero que seja transformado em texto? Justamente a nossa variável numérica do tipo double, que é o resultado. Ponto e vírgula. Bom, vamos compilar aqui para ver se está tudo ok. Então cliquei no botão direito aqui, mandei rodar. Só que eu vou mandar rodar duas vezes, tá gente? E mandei rodar. Então vamos lá. Na hora que eu digitar aqui, ó, 20. Se eu apertar o vezes agora, ele vai limpar, ele vai pegar esse 20 e guardar na variável num 01 e vai limpar o visor nosso aqui, ó, vezes. Ó, já guardou o 20 e limpou o visor. 2. Na hora que eu apertar no igual, ele vai ter que apagar, guardar esse 2 no 02 e já mostrar o resultado na tela para mim, ó. 20 vezes 2, 40. Aproveitando, então, ó, esse CE aqui é para limpar a tela. Na hora que clicar nele, ele vai ter que limpar para mim aqui, ó. Então, aproveitando rapidamente, aqui, ó, dou um clique aqui, ó. Então, o que eu quero que aconteça? Eu vou falar que a variável num 01, vamos zerar ela, tá? Só para não falar que não tem nada nela. Ponto e vírgula. Também vou zerar a variável num 02, ó. E vou falar que nosso JF visor ponto set, eu vou configurar o texto lá, set teste, certo? E vou colocar, abro aspas duplas e fecho aspas duplas, para dizer o seguinte, ó, que eu não quero nada lá no visor.
Então se eu mandar compilar aqui, ó, rodei, só vou mandar rodar 2 vezes, tá, gente? Rodei. Então se eu colocar aqui, ó, 50 menos 10 igual 40. Se eu der um clique no CE, limpou meu visor. Se eu colocar aqui, ó, 100 dividido por 2 igual 50. Então a nossa calculadora está funcionando. Todos os botões funcionando. É claro que tem um errinho que a gente vai arrumar na próxima aula. Por exemplo, 50 dividido por 0 igual, aí tá dando infinite aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, vamos melhorar só um pouquinho aí, vamos melhorar um pouco o design dessa calculadora, tá? Então até a próxima videoaula. E só para lembrar, tá, gente, ó, essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas nesse seguinte endereço site, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.